It's funny, I remember one time I was in a game and I was constantly bashing one guy, my jungler, constantly. I was telling him he was doing wrong ganks, I was telling him he was doing very bad, and he was, honestly, he didn't say a single word the whole game. And at the end of the game, he didn't tell me I'm gonna report you, he just told me, dude, you actually made me feel so bad that game. Sup guys, aqui é o Ken e hoje eu venho representando o time Cristal, gente. Vamos conseguir juntar todo o máximo de vida, o máximo de sanguinho para conseguir sobreviver e ganhar todas as premiações todos os dias aí que nós vamos ter do Acampamento Yordle. E mais importante de tudo, não se esqueçam que não só como isso, a nossa não é uma disputa, nós não queremos que os engrenagens se ferrem, nós esperamos que eles também consigam alcançar. A gente vai estar preocupado com o nosso, mas vamos torcer que os nossos colegas também façam uma parte deles. Falando em engrenagem, esse vídeo aqui está sendo feito em parceria com o Laboratório de Zaun. Eu estou falando pelo grupo do Cristal e eles estão falando pelo grupo do Engrenagem. Então, claro, você pode aproveitar das dicas mesmo sendo engrenagem. Mas se você também quer ver umas diquinhas muito boas, vai no canal deles que está aqui na descrição e você não vai querer perder as dicas cabulosas que eles também vão dar pra você, beleza? 5 dicas minhas, 5 dicas deles. Vamos começar então vendo as minhas dicas. A primeira dica que eu dou é muito cuidado com o chat. O chat pode ser uma ferramenta bastante traiçoeira. Use ela para pegar e passar dicas para sua equipe e estratégias de jogo. Não acabe usando o chat para pegar e falar sobre aquele cara que está jogando mal, principalmente para falar coisas negativas. Tu pode pegar e falar pro teu time para eles se acalmarem, para tentar fazer uma decisão diferente ou algo do tipo, mas pegar e xingar ele, falando que o cara fidou, que o cara fez tal coisa errada, que ele é não sei o que ele é assado, não faz isso. É só estresse que você pode pegar e tirar do seu jogo. Uma outra dica, o único motivo que você tem para pegar e manter o seu chateal habilitado é para quando alguém tá trolando na sua partida. Vamos torcer que ninguém faça isso. Mas se fizer, tudo bem. Usa ele para pegar e falar pro time adversário e reportar esse cara. Mas agora, se não for para isso, não usa o chateal. O chateal tem que ser uma ferramenta que você vai dando informação pro seu adversário. Então se você começa a dizer, vocês estão vendo não sei quem que tá xingando, vocês estão vendo aquele cara que tá trolando o jogo, normalmente isso tende a fazer você pegar e a entregar a sua partida, porque você está mostrando para o seu adversário as suas fraquezas, está mostrando para o adversário que o seu time não está unido e você não vai querer fazer isso. Essa é a primeira dica. Dica número 2, eu sei, gente, que às vezes é muito difícil de controlar aquela raiva, você pega aquele time muito que te irrita, você pega aquele cara que não está fazendo tudo errado, você fica irritado, todo mundo fica irritado de vez em quando. E por mais que sempre tenha aquela galera que diz que não dá rage, tipo, eu acho que pelo menos irritado todo mundo fica. Então, é normal ficar irritado. Não tem problema nenhum ficar irritado. Todo mundo fica irritado quando joga League of Legends de vez em quando. Você joga umas partidas às vezes que são extremamente difíceis, extremamente estressantes. Então, o que eu indico é, fale em voz alta. Coloca pra fora. Não guarda isso dentro de você de uma forma que você pode acabar colocando dentro do jogo. Não escreve no chat. Isso é uma coisa que você deve se acostumar. Não escreva no chat se não for para escrever algo positivo ou algo que vai realmente agregar para sua partida. Escrever que aquele cara é um lixo, que aquele cara fez não sei o que, tende somente a fazer com que a sua partida fique pior, que aquele cara jogue pior, aquele cara comece a trollar, e a gente não quer isso. A gente quer manter a nossa vidinha, pelo menos agora no Acampamento Yordle, para conseguir pegar e garantir daí já umas premiações. Se conseguir manter para depois, ótimo. É o que a gente espera, mas ótimo. Bom, terceira dica. And I guarantee once you understand it, you will get to the next division. Basically, the small story of it is this happened to me in game. Man, great double kill, Ezreal. You played that so well. Dude, stop sucking the dude's dick already. He deserves it. He's doing really well. He's not even that good. Quadra kill! Pick the first summoner to do anything notable. This especially works well if they were doing poorly first and then they did something notable. Step 2. Compare what they did to what would normally be done by a top player. By constantly meat writing accomplishments, a lot of positive things happen in game. Let me break it down. When you compliment someone like that, you become someone that they try to impress. They want to keep impressing you, so they'll try harder. They'll play safer. Just to give definition of the caliber of player that
that you set them to. But what happens if they make a mistake? Can I use DST then? Yes, audience, you can. Another solution is to constantly ask a series of questions. When people are angry in-game and in real life as well, sometimes they don't want a solution. They just want to be heard. A gente sempre acaba vendo as coisas erradas que o nosso time faz. A gente sempre acaba xingando eles porque o cara morreu, a gente acaba xingando eles porque eles ficaram mal posicionados, a gente acaba xingando eles porque o suporte não ardou, porque o jungle não gancou minha lane, mas muitas vezes a gente não elogia o que eles fazem de bom. E poxa, quem não gosta de receber elogio? Tu não gosta quando tu faz aquele gank perfeito na lane do cara e o cara fala, poxa, tu é um god. Ou então aquele suporte que pega e te mantém vivo a luta inteira e você elogia, isso é muito legal. Comece a elogiar as pessoas pelo que eles fazem de certo e deixa pra lá o que eles fazem de errado. Porque a grande verdade é, normalmente quando a gente faz algo de errado a gente sabe. Então, se você fez de errado, deixa, esquece. Se foca no que você pega e pode falar pro teu time que fizeram de certo. Passa pra eles coisas positivas, faz eles quererem continuar jogando, estarem felizes por estar jogando. Porque essa é a verdade, muitas vezes a gente tá naquele jogo concentrado e tá num jogo difícil. Quando a gente é elogiado, a gente fica feliz e não só fica feliz, como também a gente acaba querendo continuar sendo elogiado, continuar fazendo bem. E daí a gente vai começar a prestar mais atenção ainda e vai ganhar mais partidas. Tem aquela informaçãozinha que a Riot passa, que o cara que normalmente xinga, ele perde mais. O cara que elogia, obviamente, também ganha mais, gente. É uma estratégia extremamente válida que pode ajudar você a vencer mais partidas. Não só passar bem no Acampamento Yordle. E antes de eu dar a próxima dica, tá tendo sorteio aqui no canal desse action figure do Echo e mais 2.800 de RP. Se vocês quiserem, é só descer aqui embaixo que você pode pegar e participar. O primeiro link tá na descrição. E vamos continuar. Quarta dica. There's a point 1B, which is, so, in addition to, like, you know, not getting ragey, consider it a way to perfect your personal skills, to get better yourself. Now, this is far-reaching. This is not beat your lane opponent in last hit and fuck my team. It's, how can I be the best player that I can, right? Like, consider it, if you've ever played, like, a single-player game that had, like, challenge mode that was like, oh, man, or, like chess puzzles or something, right? Where you're like, okay, you've got 3 pawns and a bishop, kill the king, but they've got like 7 other guys, right? But there's a way to do it, just solve the equation properly. Consider it like that, right? Consider it a bunch of challenge modes where it's like, hey, sometimes it's win a game where your mid lane and bottom lane went 12-0. Not gonna be hard. That challenge is don't feed, and you're fine. Sometimes it's like, well, there's a 6-0 Zed. Try playing AD carry against 6-0 Zed. Good luck, and consider it practice. Right? Consider it practice where you've got a whole bunch of different scenarios that you have to navigate through. And some are hard and some are easy. But if you navigate them, you win. And if you don't navigate them, you lose. But on average, the scenarios average out. So there's no true reason to feel bad about losing. But there is actually a reason to feel kind of good about losing. Because when you lose, there is a higher chance that you're going to recognize a mistake you made in replay than when you won a game. Of course, you probably made them in both. Maybe a small mistake. Você pode jogar League of Legends como se fosse um single player. Sim, você pode jogar League of Legends como se fosse um jogo de uma pessoa só. O que isso quer dizer, Ken? É simples, meu brother, eu vou explicar pra ti. Quando você joga League of Legends como se fosse um single player, o que acontece é assim. Imagine que tudo que está acontecendo no jogo é parte do ambiente daquele jogo que você está jogando, do single player que você está jogando. Você ficaria puto e começaria a xingar os monstros do Mario porque você está na fase da água e você não consegue passar? Ou você vai, realmente você diria assim, não, eu não passo porque esse monstro aqui, ele é um lixo. Não, você vai dizer, eu não estou conseguindo passar porque eu ainda não consegui. Eu preciso continuar treinando e continuar indo melhor para conseguir fazer a diferença. Então, às vezes você vai se encontrar em cenários terríveis, onde você não consegue vencer, mas ainda assim você vai começar a usar aquilo ali como experiência. Você vai dizer, ok, eu tô aqui jogando esse jogo onde tem uma LeBlanc 40/0, mas eu posso tentar me esforçar o máximo para conseguir ir bem nesse jogo, tentar o máximo aprender coisas que eu posso aprender sobre essa ocasião, para que da próxima vez que eu caia numa dessas, eu possa pegar e fazer a diferença, e daí eu vou ganhar. Essa aqui tudo bem, essa aqui é aprendizado. Mas na próxima eu já vou estar aprendendo mais. E mesmo que tu perca na próxima ainda assim
você vai poder pegar mais experiência ainda. E é assim que você tem que pensar. Se você pensar dessa forma, os erros do seu time vão ser novos desafios e não uma forma de você pegar e ter gente pra xingar. As pessoas erram, todo mundo é ser humano. E é bastante importante você se lembrar disso. Empatia em primeiro lugar. Se você se lembrar que o cara errou e acontece, que você erra de vez em quando também, ótimo. Você vai conseguir aprender coisas novas e você vai conseguir se divertir muito mais jogando League of Legends. E agora, para terminar, a última dica, dica número 5 que nós temos aqui, é basicamente uma coisa que eu falei durante o vídeo inteiro. Quando alguém faz algo errado, faz uma caquinha, normalmente ele sabe que fez algo de errado. Normalmente ele sabe que ele não deveria estar fazendo aquilo e ele fez. Tu falar pra ele que ele fez algo errado não vai ajudar muito, cara. Na verdade vai atrapalhar. Então a dica que eu te dou é não tenta pegar e passar aquela crítica meia boca. Sabe aquela coisa que tu fala assim, ah cara, para de morrer. Poxa, se o cara não tá trolando o jogo de verdade, ele sabe que ele tá morrendo. Ele sabe que ele tá fazendo uma coisa errada e ele vai tentar pegar aí melhor. Da mesma forma, se falarem isso pra você, uma grande dica que eu dou, não discute, apenas pede desculpas. Mas quem? Eu não fiz errado. Tudo bem, não importa. Lembra, você tá jogando LoL, não é pra pegar e ganhar discussões. É pra ganhar o jogo. Então não importa se o cara tá certo ou se o cara tá errado. Fala pra ele que ele tá certo, pede desculpa, não precisa ter esse orgulho bobo. Tu fala pra ele que tá tudo bem, ele normalmente vai se calar por ali e a discussão acaba. Você segue o seu jogo e o cara que tá do seu time segue concentrado. Então não fica discutindo. Você fala assim, desculpa cara, deu, acabou. A discussão vai acabar, pode ter certeza. Quando você pede desculpa, a discussão acaba. Você assume o erro, independente se é seu ou não, e você consegue chegar ao resultado que você queria. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Lembrando, tem vídeo no canal do Laboratório de Design em parceria que a gente fez aqui junto essa série, para você poder pegar e ver um pouco e entender um pouco de como é o lado dos engrenagens, né? A visão dos engrenagens. Lembrando que as dicas valem também para quem é cristal, mas a gente só dividiu aqui para ficar mais essa coisa, cada lado, cada uma das duas equipes. É bem legal a gente ver isso e eu acho importante vocês darem uma apoiada lá, darem uma olhada no conteúdo deles e ver o que vocês acham sobre também a visão deles de como não dar rage. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. Sorteio na descrição e até o próximo vídeo. E vamos ganhar aí, vamos conseguir os pontos, vamos ficar com a vidinha pra que a equipe do Cristal e a da engrenagem também não acabe ficando sem supremiações. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Falou!